Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia em parceria com o Estúdio Rino para falar sobre Patrício Pitbull, uma lenda, um cara que foi campeão e é campeão peso pena do Bellator por longo período, teve a fusão Bellator com o PFL e ele está bem incomodado com algumas situações, o que abre uma grande possibilidade dessa lenda do MMA mundial, talvez o maior atleta que esteja fora do UFC, por tudo que ele conquistou na sua caminhada, na sua história como lutador, tá com uma possibilidade boa de se transferir para o UFC e a gente vai falar sobre isso, sempre convidando a todos a acionar o sininho de notificações, se inscrevendo no canal e deixa o like, já deixa o like aí, não vai cair o dedo de ninguém deixando o like para dar aquela moral aqui pro MMA na Veia. Galera, o Patrício Pitbull se manifestou nas redes sociais, fez algumas ali contestações, algumas reclamações com relação ao momento que ele está vivendo. Desde que houve essa fusão PFL-Bellator, não só ele, né? Muitos atletas vêm reclamando da pouca frequência de lutas que ele tem. Houve renegociações de contratos com muitos atletas que acabaram tendo que baixar seus valores de bolsas, né? E o Patrício Pitbull tinha uma projeção de voltar a lutar ainda esse ano. Ele lutou em março, foi sua última luta como atleta do Bellator. Ele tinha uma ideia de voltar a lutar ainda esse ano, e nós já estamos chegando no final do ano e parece que não há qualquer possibilidade disso acontecer, não há possibilidade do Patrício Pitbull voltar a defender seu cinturão ainda esse ano. E isso está incomodando bastante o brasileiro, que já está com 37 anos, e ele quer seguir essa caminhada, ele quer seguir lutando, é um cara que construiu uma carreira brilhante, sempre na base de muito trabalho, dedicação, entrega, está vivendo uma grande fase, está em forma, e ele agora colocou, e eu estava acompanhando uma entrevista que ele concedeu ao Laerte Viana, no canal do Laerte Viana, foi muito interessante, está aí nas redes sociais, aqui no YouTube, para a galera que quiser acompanhar. Ele falou bastante coisas, falou sobre esse descontentamento desde a fusão Bellator-PFL, a inatividade, que ele gostaria de estar lutando, defendendo o título, e falou sobre a questão contratual dele. Ele disse que tem duas possibilidades de ele acabar saindo, né? Acabar ficando sem vínculo com a organização. Uma, por tempo, né? Se ele ficar um determinado tempo sem lutar, ele acaba tendo o direito de sair desse vínculo que ele tem atualmente com a organização PFL e Bellator, ou por lutas, por quantidade de lutas. E ele falou que está muito próximo do prazo expirar, e aí ele ficaria livre no mercado para se transferir para outra organização. O Laerte Viana questionou qual seria essa outra possibilidade, o que está enxergando aí como futuro do Patrício Pitbull. E ele foi muito claro que o foco dele é ir para o UFC, e parece que as coisas estão muito próximas de acontecer. A partir do momento que ele diz que falta pouco tempo ali para expirar o contrato, ele não quis revelar, até por uma questão contratual de respeito, e sempre foi um cara que pregou muito respeito, foi um cara sempre muito correto nas suas ações. Ele preferiu não revelar o tempo que falta aí para findar o prazo de uma próxima luta, para ele poder se desvincular da organização e ficar livre no mercado, assinar aí no caso com o UFC. Certamente haverá total interesse do UFC em ter esse grande atleta, essa lenda do esporte na sua organização, na maior organização de MMA do mundo. E o Patrício Pitbull chegou a falar como ele projeta a chegada dele ao UFC. Ele falou muito sobre essa questão da idade, porque ele falou, tô com 37 anos, mas olha bem, o Alex Poatan tá aí hypado, vivendo uma grande fase, também tem 37 anos. E eu tô em forma, tô bem, tô me sentindo bem, tô treinando bem. E ele falou exatamente o que ele pretende fazer no momento em que ele conseguir, caso venha ocorrer, chegar ao UFC. E o que ele mais ou menos projeta? Fazer uma luta na divisão peso-pena e, obviamente, por toda a história que ele tem, é mais do que justo chegar no UFC, um cara com toda a caminhada e trajetória dele, chegar no UFC já pegando um dos caras top da divisão peso-pena para, vencendo essa luta, disputar o título. É isso que ele está pensando, enfrentar um contender ali, um dos caras que estão no topo da divisão e, já na sequência, caso ele consiga vencer, fazer a luta pelo título logo na luta subsequente. E aí ele citou um nome, e é justamente do brasileiro Diego Lopes, porque ele está analisando, e dá para ver que ele está muito atento à movimentação dentro da organização, dentro do UFC,
A divisão peso-pena hoje tem Ilia Topuria como campeão, Alexander Volkanovski provavelmente vai fazer a próxima luta contra o Ilia Topuria, já fez algumas declarações dizendo que já há um acerto ali com o UFC, de que ele só volta a lutar se for para lutar pelo título, e que as negociações para enfrentar Ilia Topuria estariam em andamento. Então há uma forte tendência de termos Ilia Topuria contra Alexander Volkanovski, e o Patrício Pitbull já falou que entrando no UFC seria interessante enfrentar o Diego Lopes, porque o Diego Lopes está ali como número 3 do ranking, foi inclusive o reserva no duelo entre Ilia Topuria contra Max Holloway. Se algum dos dois se machucasse, entraria o Diego Lopes. Então ele está ali na boca do gol, né, com grande oportunidade de ser um desafiante em mais uma luta, no caso do Diego Lopes. Tá aí uma especulação de que o Diego Lopes vai enfrentar o Josh Emmett na sua próxima luta. Porém, se surgir a possibilidade de Patrício Pitbull se transferir para o UFC e o Diego Lopes, nesse tempo, ainda não tiver fechado com nenhum oponente, existiria aí uma forte possibilidade do Patrício já chegar de sola, entrando no topo da divisão e enfrentando o brasileiro Diego Lopes. Vamos aguardar aí esses desdobramentos. Acredito que não vai demorar muito para ocorrer um desfecho nessa situação do Patrício com o Bellator /PFL. Como eu falei, muitos atletas vêm reclamando dessa situação que eles estão vivendo. O Mousasi, inclusive, há pouco conseguiu se livrar do contrato que ele tinha com a organização. Estava bem desgostoso com a maneira com que ele vinha sendo tratado. A Chris Borg chegou a reclamar, dentre outros, vários atletas chegaram a reclamar. A Kara Harrison, inclusive, conseguiu sair da organização e se transferir para o UFC, já está fazendo aí um sucesso importante dentro da organização. E talvez o brasileiro e lendário, um dos maiores atletas da divisão peso-pena, Patrício Pitbull, em breve esteja aí se transferindo para o UFC e certamente, como ele mesmo disse na entrevista com o Laerte Viana, chegar para sacudir essa divisão, para fazer barulho, e ele tem total confiança e tem jogo, e a gente sabe do poder que ele tem dentro do cage para buscar sim o título da maior organização de MMA do mundo. Fico por aqui, tamo junto, os...